Graça e paz, meus amados irmãos, é uma grande satisfação mais uma vez trazer algo da parte de Deus para a tua vida, meus queridos. É um enorme prazer sempre a gente poder se deleitar na presença do Senhor, de engrandecer e bendizer o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus que Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Eu falo isso, meus amados irmãos, para que a gente venha ter prazer na sua lei e na sua lei meditar de dia e de noite. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que a gente tem que cumprir a chamada que o Senhor Ele confiou em nossas mãos de levar boas novas do Evangelho para toda criatura. E eu quero convidar os amados irmãos, junto comigo em espírito, dar atenção a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem algo maravilhoso, porque Deus quer falar ao teu coração e ao meu coração. E o tema da palavra, meus amados irmãos, é a ressurreição da esperança. Quantas das vezes você se sente sem esperança? Quantas das vezes você já enterrou aquele teu sonho? Quantas das vezes você abandonou? Para você já morreu, para você não tem mais jeito, para você viu que você, com a sua força, você fez de tudo e não teve sucesso naquele teu sonho. Mas eu quero dizer para os amados irmãos que o Deus que nós servimos é um Deus, meus amados irmãos, que Ele sonda o teu coração. Ele conhece as tuas necessidades. E Ele quer fazer ressurgir aquele teu sonho, aquele sonho que você já enterrou, que para você está morto, que para você não tem mais jeito. Mas para o Senhor nada é impossível, porque Ele é maravilhoso. Qual foi o teu sonho? Deixe lá nos comentários. O que você fez? Qual foi a causa que fez fazer com que você viesse desistir do teu sonho e enterrar ele definitivamente? Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu não sei se os irmãos conhecem a história daquela viúva, uma viúva muito rica, uma viúva que toda vez ela observava que um homem passava na rua, na frente de sua casa, ela e seu esposo. E essa mulher, ela chegava para o seu marido, ela falava, ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, será que a gente se coloca como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Aleluias. Será que aonde a gente passa as pessoas comentam, falam, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus? O que eu quero te destacar, meus amados irmãos, que aquela mulher, que creio eu que ela não era uma mulher cristã, mas quando aquele homem passava ali naquela rua, fazia uma diferença. E o que eu quero dizer, meus amados, que nós viemos fazer a diferença. Para onde a gente passar, as pessoas sentirem a presença de Deus. As pessoas enxergar você e eu como uma mulher e um homem de Deus. Aleluias. E eu convido os amados irmãos a ler em 2 Reis 4, do versículo 8 ao versículo 10. Em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, que fala assim: E aconteceu que um dia Eliseu passou por Suné, onde havia uma mulher rica que a convidou para comer. Depois disso, sempre que passava por ali, ia comer na casa daquela mulher. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que ele sempre passa por nossa casa, e é um santo homem de Deus. Aleluias. Façamos um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que, vindo ele à nossa casa, se recolha ali. Olha só, meus amados irmãos, o detalhe, olha só como Deus se preocupa. Eu fico imaginando que Eliseu passava ele ali e o seu conservo naquela rua, e muitas das vezes ele estava cansado, desgastado do dia a dia, de caminhar tanto, porque naquela época não tinha esse recurso que temos hoje, né? Que temos hoje.
E ali Deus usou aquela mulher para abençoar a vida daquele servo de Deus, Eliseu. Um servo que levava a palavra, um servo que dava lugar ao Espírito Santo de Deus, que dava lugar que Deus falava ao seu coração para toda criatura. E que nós vemos ser essa pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que as pessoas venham enxergar nós um verdadeiro discípulo, um verdadeiro pregador do Evangelho de Cristo, que leve suas boas novas para toda criatura, aleluia. Eu fico imaginando aquela mulher, imagina, aquela mulher era muito rica, imagina ela construir um quarto em cima do muro. Olha o tamanho da propriedade dessa mulher. Essa mulher fez um quarto em cima do muro um muro é para proteção em volta da sua casa. E ali ela colocou uma cadeira, um candeeiro, uma mesa, e ela fez o melhor para aquele servo de Deus. E toda vez que Eliseu passava ali, tinha um lugar para se acomodar e descansar, ele e o seu conservo. E o que eu quero dizer, meus amados irmãos, que você venha exercer essa hospitalidade, que quando uma pessoa te abençoar, aleluia, você venha honrar também. E você vê que essa mulher ela honrou, porque Deus mostrou para ela que aquele homem que passava todas as vezes naquela rua, naquela cidade, era um homem de Deus. Era um homem temente a Deus, e muitas das vezes a gente só mostra ser esse homem, essa mulher de Deus na igreja. Mas quando a gente está na rua, no nosso dia, no nosso cotidiano, a gente não dá esse testemunho de vida, meus amados. E aquela mulher, você vê que ela era uma mulher de posse. Ela tinha tudo, mas a única coisa que ela não tinha era um filho. E Eliseu falou para o seu conservo perguntar, para observar o que ela tinha, o que ela precisava. Mas ele percebia que ela não precisava de nada, mas ele chegou a falar para Eliseu que ela não tinha filhos. E ali Deus usou a vida de Eliseu para profetizar que ela ia ter um filho. E ela chegou a falar para Eliseu, irmão, vou falar com as minhas palavras, irmão, não venha me iludir. Olha como é que eu sou. Eu fico imaginando que já era uma mulher de idade, uma mulher que já fez de tudo, já gastou, já fez de tudo para ter um filho e sem sucesso. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos, aleluia, que quando você se preocupa com as coisas do Senhor, quando você zela pelas coisas do Senhor, aquela mulher zelou por um servo de Deus. O Senhor conhece a tua necessidade, o Senhor sabe o que tu precisa e o Senhor ele vai realizar o teu desejo, meus amados irmãos. A palavra de Deus fala, cuida das minhas coisas que eu cuidarei das tuas. Então quando você fizer algo para o Senhor, faça de coração, faça com amor a obra de Deus e com certeza Deus vai te honrar naquilo que tu tanto almeja. E eu estou contando essa história, meus amados irmãos, para você entender o trabalhar de Deus, porque Deus já vê lá na frente. Aleluias. E com o passar do tempo, aquela mulher ela engravidou, teve um filho, aquele filho cresceu. E a palavra de Deus fala que um dia esse menino estava com seu pai trabalhando e ele sentiu dores de cabeça muito forte, passou mal e o pai do menino mandou ele para casa. Mandou seu servo levar ele para casa. E a mãe colocou ele, porque ele estava doente, na cama de Eliseu, naquele quarto que ela fez para Eliseu. E aquele menino morreu. Imagina você, meus amados irmãos. Você nunca teve um filho e quando a bênção veio, você foi abençoado, depois de grande aquele menino vem a falecer. Mas aquela mulher, como temente e usada por Deus, ela ficou em silêncio. Ela não abriu sua boca. Ela não contou o seu segredo. Ela não deixou aquele desespero, aquela angústia, aquela dor transbordar, aparecer em sua face, para que as pessoas não viessem perceber o que ela tinha perdido ali. Mas Deus sabia que ela estava aflita com o coração, e fica imaginando que ela chorou, que ela se desesperou, mas ela lembrou do homem de Deus, de Eliseu. A primeira coisa que ela falou para o marido, eu vou atrás de Eliseu. Mas por que você vai? Ele sempre passa aqui, não é o momento. E ela, não, deixa eu ir ter com ele. E ela foi. E chegando no Eliseu, ela contou a história. Olha aí, eu pedi algum filho para você? Olha aí, esse filho veio, mas perdi, ele está morto, o que é que eu faço? E Eliseu, agora imagina a situação de Eliseu, meus amados irmãos. Eliseu é uma pessoa normal, como eu e você. Imagina a responsabilidade. Colocou ele contra a parede naquele momento.
Só que ele confiou, ele falou, ó, pega meu cajado, leva até a ele e põe sobre ele. E a mulher levou aquele cajado, colocou sobre o seu filho ainda continuava dormindo, estava morto. E ela tornou a voltar a falar com Eliseu. E chegou um momento que Eliseu teve que ir até o local. E a palavra de Deus fala que Eliseu, meus amados irmãos, ele deitou sobre o corpo daquele menino, colocou sua mão em cima da sua mão, seu corpo em cima do seu corpo para esquentar ele. E com certeza ali ele estava falando com Deus, orando, falando com Deus, pedindo para que Deus ressuscitasse aquele menino. E nada do menino, isso ele fez várias vezes. Mas teve um momento, meus amados irmãos, que aquele menino voltou a respirar. Aleluia. E eu louvado e agradecido ao nome do Senhor, porque Deus honrou Eliseu. Imagina, a gente só vê o lado da mulher que ela sofreu, que ela ficou calada, mas ninguém vê a história. O que Eliseu passou naquele momento foi um desafio, uma experiência que ele teve, que ele nunca teve uma experiência desse. Mas só que Eliseu era confiante, ele acreditava que Deus estava no controle, meus amados irmãos. O que eu quero dizer para os amados irmãos, que Deus está no controle da tua vida. Eu não sei qual é a tua situação, a dificuldade que tu passa, mas o Senhor sabe e Ele está no controle da tua vida. Que você não venha abrir tua boca, que você não venha revelar o teu segredo, que você não venha falar para ninguém o que você está passando. Simplesmente, meus amados irmãos, a palavra de Deus fala que entra no teu quarto, fecha a tua porta, em particular você conversa com Deus. Não abra a tua boca, não conte o teu segredo nem para o teu melhor amigo. O teu melhor amigo é Jesus Cristo e Ele conhece a tua necessidade. Aquela mulher, ela exerceu hospitalidade. Aquela mulher, ela ouviu a voz de Deus no seu coração. Apesar que naquela época não tinha o Espírito Santo, mas ela sentiu algo que falava, aquele ali é um homem de Deus, aquele homem que vai ali é um homem de Deus, aleluias. Meus amados, que as pessoas venham enxergar isso em nossas vidas, que nós venhamos passar essa presença, das pessoas identificar um homem e uma mulher de Deus. E hoje vivemos época que as pessoas não querem saber, só querem saber de status, só quer saber engrandecer, de aparecer. Amados irmãos, que a gente cada dia diminua e que o nosso Senhor Jesus Cristo cresça, que o nosso Senhor apareça e que nós diminuamos cada vez mais, aleluia. Esse Deus é fiel, meus amados irmãos. E ali, para a honra e glória do Senhor, Deus fez um milagre, Deus ressuscitou aquele menino foi curado. Eu imagino a festa que teve naquele lugar. E com certeza, meu amigo, se aquele homem, aquele servo de Deus, Eliseu, já era honrado, ele foi honrado duplamente, muito mais. Porque as pessoas viram que aquele homem era na vida de Eliseu, que as pessoas venham a ver que Deus é na tua vida também. Eu não sei qual é a circunstância, a prova que tu está passando, meus amados irmãos, mas Deus é contigo. Aleluias. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E hoje vivemos tempos, meus amados irmãos, que as pessoas só querem se mostrar ser uma pessoa que não é. Louvado e engrandecido. E a palavra de Deus fala aqui no nome de Jesus, a mulher sunamita e o seu marido mostraram hospitalidade a Eliseu. Deus abençoou a mulher sunamita com um filho. O filho cresceu, mas depois adoeceu e morreu, que nem eu falei. A mulher sunamita buscou Eliseu e ele orou pela ressurreição do menino e Deus honrou. Ore pela tua situação, coloque diante dos pés do Senhor Jesus, porque Ele já está fazendo a favor da tua vida, meus amados irmãos. Deus pode trazer vida e esperança em meio à morte e ao desespero que você esteja passando. Qual é esse desespero? Qual é o sonho que foi morto? Qual foi o sonho que foi frustrado? O Senhor quer ressurgir. O Senhor quer realizar teu sonho, teu desejo, teu coração e ainda muito mais daquilo que tu almeja e deseja, meus amados irmãos. Uma coisa eu falo, a fé e a oração, ela pode mudar a situação impossível que você esteja passando. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua dor. Só Ele sabe quantas das vezes você está, seja dirigindo, seja quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e você está ali angustiado, aflito. Confie no Senhor. Honre o nome do Senhor. Aleluias.
E aquele servo de Deus foi honrado. E o Senhor quer te honrar. E muitas das vezes, quando a gente se depara com situações difíceis, a gente abandona, a gente foge, a gente se esconde. E não é isso que Deus quer. Deus quer homens e mulheres corajosos, homens que realmente venham acreditar e venham fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Deus quer ressuscitar aquele teu sonho, aquele teu desejo, aqueles planos que você desejou e perdeu. E muitas das vezes você realizou esse sonho, mas depois você perdeu. O Senhor quer te dar de volta, quer te restaurar. Como Deus foi com aquele menino, Deus ressuscitou aquele jovem e honrou aquela serva de Deus. E Deus quer te honrar, meus amados irmãos. Confia no Senhor, descansa nele. Ele é fiel, Ele é soberano. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, meus amados irmãos. Qual é a tua situação? Por que tanta angústia? Libera perdão. Se coloque à disposição ao nosso Mestre Jesus, que Ele vai fazer ao teu favor. Cuida das suas coisas. Amém? Eu convido, meus amados irmãos, que você sempre venha estar em oração. Mostre, seja hospitaleiro. Isso é fazer a obra do Senhor. Honre o teu pastor, meu amado irmão. Honre. Quem é o teu pastor? Tu está debaixo de que bênção? Honra o teu pastor. Não fala mal do teu pastor. Exalta o Filho de Deus, porque Deus colocou como um anjo de Deus na sua vida para que ele esteja te aconselhando. Honre teu pastor, meus amados. Não fale mal. Meus amados irmãos, em todo lugar tem defeito. Em todos os lugares que você frequentar a igreja tem defeito, porque o homem é falho. Mas não fale mal. Honre, como aquela mulher honrou aquele profeta, Deus foi com ela. Muitas das vezes a gente não honra, a gente só fala mal e muitas das vezes a gente não vê a coisa acontecer porque a gente não honra o servo de Deus. Em vez de honrar, a gente fica defamando. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso e Ele é santo. Eu convido todos vocês a curvar sua cabeça. Vamos orar a Deus. Apresente ao Senhor a tua necessidade, aquele sonho que está morto, que Deus já está nesse exato momento ressurgindo, restaurando no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor. Senhor, meu Deus, eu não sei, não conheço a necessidade dos teus filhos, mas todos aqueles, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo, todos os telespectadores, que o Senhor venha restaurar, o Senhor venha realizar cada sonho perdido, cada sonho frustrado, cada sonho que foi realizado, mas foi perdido, que o Senhor venha reviver esse sonho, meu Pai. Que essas pessoas venham reviver os seus sonhos, os seus desejos, no nome de Jesus. Como tu foi, meu Pai, com aquele profeta Eliseu e exaltou o teu filho, trazendo vida àquele jovem, tu será, meu Pai, com cada filho teu, o Senhor vai estar realizando cada sonho desejado, cada sonho perdido, o Senhor vai estar restaurando e trazendo de volta no nome de Jesus. Senhor, nos ensina, meu Pai, a gente honrar os teus filhos, Senhor, os teus profetas, os nossos pastores, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Abençoa cada filho, Pai. É no nome de Jesus que repreendemos toda a obra de Satanás, toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que o inimigo vem interferir, atrapalhar a tua obra, que venha cair por terra no nome de Jesus. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada filho teu, cada telespectador que está assistindo esse vídeo, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos, que Deus te abençoe grandemente e você não deixe de compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que você conhece, para que esse evangelho venha alcançar bastante vida no nome de Jesus, porque esse Deus